ficar aqui em cima por causa do tamanho do Paulo, mais ou menos, né? É menos pequeno. Bom, meu nome é Valdeci Carneiro, deixa eu ver se eu acerto aqui. Sou psicólogo, programador de neurolinguística, neurolinguista, né? Trabalho com coaching, hipnoterapia. E nós fomos convidados para falar sobre pânico. Eu propus para o Dr. Osmar a gente falar sobre dois casos que nós atendemos. O caso A é um funcionário de uma instituição de saúde mental, 26 anos na época, graduado em enfermagem, pós-graduado em auditoria de enfermagem, recém-casado. Sintomas manifestados após o casamento dela, poucos meses antes. O segundo caso é de uma bancária, 48 anos, graduada em literatura e fisioterapia, e alguns meses antes ela começou a manifestar os sintomas de pânico. Os sintomas de depressão e algumas fobias específicas, ela já manifestava há aproximadamente 5 anos. Bom, o tratamento dos dois casos que nós fizemos foi uma técnica que eu uso, foi uma postura de técnicas que eu utilizava há alguns anos, eu chamo de reprogramação mental em 10 sessões, com PNL e hipnose. Tá? Essa técnica consiste no seguinte: primeiro a gente começa dessensibilizando emoções negativas através de ancoragens. Bom, todo mundo aqui sabe o que é uma ancoragem? Todo movimento da cabeça assim, né? A gente estimula, associa estímulos, âncoras positivas, estimulando perdão, mas não perdão religioso, mas sim o perdão como uma coisa benéfica, um auto-perdão também. Eu vou mostrar como é feito isso. E ressignificando alguns eventos traumáticos, possivelmente traumáticos. Fazendo terapia regressiva através de linha do tempo, que é uma das técnicas utilizadas na programação neurolinguística, nas várias modalidades dela, que é a linha do tempo projetada, metafórica. Fazemos regressão à vida intrauterina, induzida por relaxamento e sugestão. Instalação de recursos, novas habilidades através de técnica específica, denominada recodificação ancestral. Sessão de terapia regressiva para ressignificar momentos traumáticos, possivelmente traumáticos, e também para potencializar recursos. Então não é aquela ideia de eu vou lá só buscar um trauma, buscar uma coisa que seja negativa. Às vezes nós vamos buscar alguma coisa que foi muito boa, para agregar no presente. Porque as pessoas geralmente, eu falo que nós ficamos focados em estratégias masoquistas. A pessoa se foca naquilo que é pior em vez de se focar no melhor. Reprogramamos as crenças através de algumas técnicas, eliminando crenças limitantes, instalando capacitantes e fortalecemos a identidade, que é onde está o nível que pelo modelo teórico que nós adotamos, é o nível onde está autoconceito, autoimagem e autoestima. Nas 2 sessões finais restauramos, fazendo uma restauração do passado, ganhando tempo, e o reencontro com o mestre interior. Eu vou falar um pouquinho mais disso na frente. Bom, as técnicas são baseadas em técnicas de programação neurolinguística, que foram iniciadas por Richard Bandler e John Grinder. Não vou falar disso, porque a maioria já conhece, eu percebi. Nós usamos um modelo do Robert Dilts, dos níveis lógicos, ou níveis neurológicos, que vem derivado do trabalho do Gregory Bateson. O Gregory Bateson foi o criador da teoria do duplo vínculo na esquizofrenia e teoria dos sistemas. E o Dilts criou os níveis neurológicos baseados nos trabalhos de Bateson, que era professor dele. Todo mundo conhece a teoria do duplo vínculo? Sim. Ou dupla mensagem? Não. Então, deixa eu explicar para vocês rapidamente. Eu costumo falar, para exemplificar o duplo vínculo, eu costumo contar a história das bruxas de Salem. As bruxas de Salem, elas eram colocar uma mulher, que sabe se ela era bruxa, amarravam a mulher, jogavam ela num tanque ou piscina. Se ela se desamarrasse e nadasse até a superfície, ela era bruxa. Ela afundasse no piscina. Não, e aí o que acontecia? Se ela era bruxa, ela ia para fogueira. Agora, e se ela não desamarrasse? Então qual era a saída dela? Ou nenhuma, né? Ela não tem afogada. Então o duplo vínculo é isso. Esse é o duplo vínculo negativo. O que o Bateson percebeu é que os melhores terapeutas, eles colocavam as pessoas em situações de duplo vínculo positivo.
no nível de identidade. Tudo bem se você fizer isso ou tudo bem se você fizer aquilo. De qualquer jeito você vai estar bem, entendeu? O modelo teórico, o modelo do Diltz, dos níveis lógicos. O primeiro nível da pirâmide seria o nível de ambiente. Responde as perguntas onde e quando. Eu vou falar só das perguntas, que é mais fácil. O segundo nível é o nível de comportamento. Ele responde a pergunta o que eu faço. O terceiro é o de capacidades, é o que não dá para enxergar, é o terceiro. E as capacidades ou habilidades responde pelas nossas estratégias, é o como nós fazemos aquilo. O quarto, crenças e valores, responde ao que, é o porquê, desculpa. São as permissões que nós temos, nos concedemos para fazer alguma coisa ou não fazer. O quinto nível é identidade, ele identifica o quem está fazendo aquilo, quem eu sou. É nesse nível que geralmente são os problemas de autoconceito, autoimagem, autoestima. E o sistêmico ou espiritual. Aqui a gente fala de espiritual não como religião, mas como o seu relacionamento com o todo. Aqui dá para perceber pelo modelo que quanto mais interiorizado, quanto mais no nível de cima, pior está o indivíduo. Como uma pirâmide, se a gente voltar no outro, a gente percebe que uma mudança feita no nível de ambiente, necessariamente, ele não afeta os seguintes, superiores. Mas uma mudança feita nos níveis superiores, obrigatoriamente, ele desce como em cascata para os demais níveis. Mas aí a gente fala, então o ideal é só mudar só no nível espiritual, né? Aí muda tudo. Mas não é tão simples assim. Eu falo que a melhor percepção é você ter a capacidade de ver pontualmente, de perceber onde está o maior problema, em qual dos níveis está. Bom, a técnica de programação mental, com PNL de nós em 10 sessões, 10 etapas. Geralmente eu atendo as pessoas em 10 etapas, que é esse processo. Começando com a técnica do perdão, finalizando com uma técnica chamada de mestre interior. As outras sessões eu vou mudando conforme a minha percepção. Conforme eu percebo que fazer tal sessão ficaria melhor, aceleraria o processo dele. Então eu vou fazendo dessa forma. Mas quando se faz nessa ordem, dá o mesmo resultado. Primeiro, a primeira técnica é o perdão. O perdão fala que é esvaziar o cesto do lixo. Perdoar é a atitude mais inteligente que a gente pode tomar. Shakespeare dizia que guardar ressentimento é como tomar veneno esperando que outra pessoa morra, né? Quer dizer, eu estou tomando veneno, mas você vai morrer, você vai cair. Isso não é verdade. As pessoas vão se intoxicando e vão carregando cada vez mais peso, mais emoções inúteis, bagagens inúteis. Eu dou uma metáfora para o pessoal que fala o seguinte: se você estiver numa estrada, fazendo o que você quer, indo para um lugar que você gosta, caminhando, vai chegar uma hora que você se cansa. Mesmo você fazendo o que você gosta. Agora, se você estiver carregando uma bagagem inútil, cansa mais ou cansa menos? Mais, né? Como eu fui vendedor, eu falo para o pessoal: a gente sai com uma pasta de manhã, pesa 2 kg, no final do dia ela tem 20, né? Isso porque esvaziou, mas tem 20. Então, só pelo fato dela estar aí, ela já se torna inútil de alguma forma. Então, algumas bagagens, as sentimentais, elas acabam levando dessa forma. Segunda sessão, nós fazemos uma regressão através da linha do tempo, projetada de Diltz. É uma técnica que na PNL o pessoal chama de mudança de história pessoal. Então, o meu intuito aqui é buscar possíveis eventos traumáticos através da juventude, adolescência e infância da pessoa. E alguns outros momentos especificados. No último comando, eu uso essas técnicas todas de maneira hipnótica. Como que é isso? O indivíduo está na linha do tempo, andando de costas. A gente combina com a mente inconsciente dele um tempo para cada passo, geralmente 5 anos. Cada passo que ele dá para trás, eu conto até 3, estalo os dedos e ele volta aproximadamente 5 anos. A orientação é: não tente se lembrar. Você está com 30 anos? Vou contar até 3, estalar os dedos, você vai aproximadamente 25, pouco mais, pouco menos. Quando você estala os dedos, ele para naquele ponto, não é para tentar se lembrar, é para sentir, só sentir. Sinta e perceba as imagens, perceba o que vem. E geralmente ele vai relatando. Todo o processo começa sempre com uma sensação. Eu ancoro o lugar onde ele está, trabalhando com âncoras espaciais, e ele coloca aquele sentimento naquele lugar. E eu ancoro sinesteticamente nele. Então aquela âncora é o guia seguro para que ele possa ir até lá. Nessa segunda sessão.
eu esqueci de falar para vocês no começo, todo o trabalho ele começa com uma âncora, que é o trabalho de reprogramação mental, do perdão, ele começa com uma âncora. Eu faço uma âncora com 4 recursos positivos, que é a ancoragem de amor, gratidão, segurança e alegria, tudo numa âncora só. Eu faço isso da seguinte forma: peço para a pessoa colocar as mãos em cima da perna e ancoro aqui no ossinho do dedo médio. Aí, como disse o Luiz, por que isso? Para ficar mais fácil para mim. Só por isso, só para ficar mais fácil para mim. Porque antigamente eu ancorava um num lugar, outro no outro, e tinha que ficar anotando na fichinha. Onde que eu coloquei isso? Exatamente, onde eu coloquei isso daqui? Não sabia. E tinha que ver na fichinha sempre. Então eu pensei, eu já perguntei, destro ou canhoto? Sou destro, então eu ancoro na mão não dominante. O pessoal fala, por quê? Tem alguma coisa específica cerebral? Eu falo, não. Como ele está com a âncora de recursos, eu vou transferir esse ponto de ancoragem para a mão fechada depois, para ele acionar sozinho. Se ele for fazer uma prova, ele pode, quiser estar sentindo amor, gratidão, segurança e alegria, ele está com a destra dele preenchendo. Se ele é canhoto, o inverso. Ele aciona e pode usar a mão dominante porque ele quiser. É só por isso, facilita para mim e facilita para ele. E a segunda mão, pressupondo que ele tenha duas, né? A segunda mão a gente ancora o sentimento negativo. Eu vou voltar até na outra técnica para não confundir. A gente ancora a parte ruim. Como é que eu faço isso? Eu pego um sentimento ruim, eu digo voltar nele pelo seguinte, porque todo o trabalho deriva dessa primeira, do perdão, e da âncora positiva. Eu ancoro a sensação do sentimento negativo, eu peço para ele descrever algumas situações possivelmente traumáticas, é que eu uso trauma com a ideia de ferida, cisão, ruptura, onde houve alguma situação mal resolvida no passado dele. Por exemplo, o exemplo que eu dou para eles: você caiu na escola com a bandejinha do lanche, ninguém te ajudou, começaram a dar risada. O que você sentiu na hora? Raiva, impotência, mágoa. Então, se ele tivesse bem resolvido, provavelmente ele teria rolado em cima do lanche, saía dando risada e rindo com os outros, né? Mas ele não fez isso. Ele guardou aquele sentimento. Então, eu pego aquele sentimento dele, exacerbo ele, faço ficar no máximo, quanto mais ele sofrer, melhor, né? Ancoro aquela sensação ruim e faço o que a gente chama na PNL de busca transderivacional. Deixo a mente dele buscar, por comando, contagem e instalar os dedos, buscar no passado dele outros lugares onde o mesmo sentimento estava presente. Só para ele ver que aquilo que ele pensava que era causa, já era efeito. Por exemplo, o caso da primeira moça, ela associava uma sensação de abandono, de vazio que ela tinha, porque o marido viajava. Ela acordava cedo em casa, mas ela mesma pensou, mas eu não costumava ficar sozinha em casa quando estava solteira também. Era uma sensação de vazio que ela tinha desde uma vez com 5 anos de idade, começou a chover, a mãe ninguém chegou para buscá-la, e aquele desespero da enchente, e ela sozinha, 5 anos de idade, fechada numa sala, esperando que alguém chegasse. Quer dizer, ninguém vai vir me buscar, vou ficar aqui para sempre, né? Então ela já percebeu que era ali que estava. Ali era um dos momentos. Era um dos momentos. Mas a busca transderivacional é só para mostrar isso para ela. Porque quando eu apagasse isso com uma delas, eu ia apagar em todos. Depois, quando eu faço, o que eu faço em seguida? Ancora essa sensação, a gente vai pagar por choque de âncoras. Eu vou acionar a âncora de uma mão e da outra ao mesmo tempo. Duas forças conflitantes, o cérebro prefere o melhor. Eu falo, nosso cérebro é programado por bilhões de anos para querer o melhor. O ponto de fadas é real. Aqui o bem sempre vence o mal. Isso é tão verdade que no choque da âncora positiva com a negativa, a positiva sempre permanece e a negativa dissolve. Ela não funciona como um sistema de forças de física. Não dá uma resultante. Ela zera a outra. E aí eu uso essa metáfora do conto de fadas, falo para ele aqui, o bem sempre vence o mal. Você vai perceber que é assim. E quando ele revive, ele passa revisando aqueles outros eventos, ele vê que o conteúdo agora está neutro, a imagem está neutra. Ele apagou todo o manguestalt, todos os lugares onde estava preso aquele sentimento é apagado. Por isso que às vezes eu chamo isso de terapia super breve. Você não vai trabalhar um evento por vez, você trabalhou um sentimento em cada vez. Exatamente. Então quando ele faz isso, ele mesmo já percebeu que tinha muitas coisas presas num só. Aí a gente vai trabalhar algumas que ele escreveu, eu peço a pessoa envolvida e a situação, só isso. Para contar, ele vai contar para mim. Por quê? Para eu aferir a emoção na hora, o sentimento. Onde você sente isso? Como você sente? Está sentindo agora?
Quando ele está com dificuldade, eu faço ele falar no presente do indicativo. Porque no passado eu dissocio. Eu estava lá sozinha naquela sala e a minha mãe não chegava. Eu falo, conta para mim no presente, como é que está acontecendo? Você está na sala, quantos anos você tem agora? Ela fala, tenho 5 anos. O que acontece? A minha mãe não chegou ainda, o que você está fazendo? Eu estou chorando. E geralmente ela começa a chorar, né? Então funcionou. Você acaba iniciando um trânsito, ela acaba indo com o trânsito. Né? Você vê todas as características do trânsito, palpebração, a parte facial, respiração, tudo. Para ela, se perguntar, muitas vezes ela vai dizer que não estava em trânsito. Né? Mas para mim não interessa o que ela acha que estava, funciona. Então, eu sou bem pragmático nisso. Quando você dissociou isso, apaga as emoções, mas eu junto a parte linguística. Eliminar equivalências complexas e falsas relações de causa e efeito. O que é equivalência complexa? As pessoas, ela pega um sentimento que ela ancorou. Por exemplo, a mulher que fala para o marido, olha, você não me ama mais. Como é que você sabe? Você não me traz mais flor. Então, trazer flor igual amar. Isso é uma equivalência complexa. Não trazer flores igual não amar. Então você começa a dissociar isso. E a falsa relação de causa e efeito, colocando a palavra porquê. O porquê é uma das palavras mais mágicas que existe no vocabulário, inclusive do vendedor. Quando você tem um porquê, você faz qualquer coisa. O cérebro aceita como se fosse verdadeiro. Existe uma pesquisa, me parece que a psicologia positiva relata ela, onde se coloca um estudante na frente de uma folha de xerox, né, enorme, e ele pergunta para o pessoal, ele vai lá e pede, posso passar na sua frente? Porque a professora está muito brava e nós vamos ter prova hoje. 70% das pessoas deixam ele passar. No segundo momento, ele vai lá de novo e dá um porquê absurdo. Ele chega lá, posso passar na sua frente? Porque minha tia está muito brava comigo, o cachorrinho dela morreu. Também 70% deixa ele passar. Agora, no terceiro momento que ele já está mais experiente, pode ser até por isso. Às vezes o cara raciocina depois falar que o cara é louco. Aí na terceira, quando ele está mais experiente, ele só chega lá e fala, posso passar na sua frente? E só 30% deixa ele passar. Ou seja, o porquê traz uma falsa relação de causa e efeito. Então, isso é usado para me prejudicar. Falei, agora eu vou usar para ajudar, né? Então a pessoa, enquanto eu estou dessensibilizando no perdão, ela fala, fulano, a pessoa que está envolvida lá, eu te perdoo porque... Por quê? Qualquer coisa. Porque eu te amo, porque eu quero me sentir bem, eu vou sugerir um conselho para ela. Um paciente, uma vez que eu tinha história de impotência, ejaculação precoce, quando chegou na vez de falar da mulher dele, ele falou, fulano, eu te perdoo porque o Valdeci está mandando. O pior é que ele riu junto, eu falei, ótimo, quanto mais ele ria, melhor, você está desensibilizando. Então ele nessa sessão ele esvazia muito o conteúdo. Então eu falei, esvazia o cesto do lixo. Então fica mais fácil. O que vai sobrando a gente vai trabalhando nas outras 9, né? Então só por aqui já dá para resolver bastante coisas. A regressão a gente vai fazendo da mesma forma, como eu falei, para ir buscar elementos traumáticos. E essa mesma âncora, quando no último passo, lá depois do parto, eu dou um comando para ele, inespecífico, como diria Erickson, precisamente vago, né? Para que a mente dele leve ele para qualquer lugar, independente de tempo e espaço, onde ela acha melhor para ressignificar esse trauma. E até peço para ele agradecer e se despedir daquele trauma, daquela sensação que está com ele. Já entrou a sugestão, né? Aí. E geralmente eu falo, independente da sua crença, se você acredita em vida passada, pode ser uma vida passada. Se você acredita em memória genética, pode ser um antepassado seu. Para mim não interessa. Como terapeuta, o meu pressuposto é o da cura, não é o pressuposto da verdade e nem da beleza, nenhum desses. Isso é do filósofo e do artista, né? Para mim eu só quero saber se ele vai melhorar, se vai se sentir bem com isso. É o que ele está fazendo aqui agora mesmo. Exatamente. Aliás, é o que brasileiros, algumas pessoas falam. Eu posso ficar preso no passado? Eu falo, você já está preso no passado. O que pode acontecer agora é você sair dele. Voltar para agora, né? No terceiro, nós fazemos uma regressão à vida intrauterina. Aliás, hoje eu comprei um livro aqui sobre neurônios, cérebros, neurônios, pessoas. Esqueci a segunda parte dele, do Roberto Lente, onde ele conta uma história que o bebê chora na mesma língua do país dele. Eu já tinha visto essa matéria dele na internet, né? O bebê ele chora no seu idioma materno, no seu idioma de nascimento.
Por exemplo, o bebê francês chora em francês, o bebê alemão chora em alemão. Como é que se vê isso? O bebê, eles pegaram a frequência do choro do bebê e a frequência da fala do adulto. A frequência do choro do bebê francês tem a mesma frequência da fala do bebê francês. O do alemão a mesma coisa. O do brasileiro a mesma coisa. Então isso mostra que já há aprendizado na vida intrauterina. É onde o bebê é uma esponjinha recebendo todas as informações. O que eu faço aqui é levar a pessoa até o momento da concepção e começo a dar comandos que, contando até 3, ela vai relatar para mim primeiro, segundo, terceiro mês, um por vez. O que você vê, ouve e sente. Mesmo se a pessoa não ver nada, ele está sentindo. Aquele sentimento, depois, nós vamos usar de novo aquela âncora da primeira sessão para dessensibilizar tudo. E fazer ele, a partir do momento do parto, ele começa a imaginar a vida dele se sucedendo com todos esses recursos, com essas mudanças acontecendo. Ou seja, eu estou implantando de alguma forma falsas memórias. Brincando no efeito borboleta, né? Ele está criando um caminho alternativo na mente dele. Aliás, só para lembrar disso aí, teve um caso de uma pessoa que, com 47 anos de idade, ela me fala no meio da sessão, lá dentro ela vê a discussão suposta, eu falo para ela, não se prenda se é verdade ou mentira, só se prenda que é uma imagem, nós temos que trabalhá-la. Ela fala, minha mãe e meu pai brigando, a mãe grita para o pai, você não presta, você não serve para nada. Quem não presta, quem não serve para nada? Depois ela percebe que foi isso que ela disse para si mesma a vida inteira. Você não presta, você não serve para nada. 47 anos ouvindo isso no background, né? Era dela essa frase. Recodificação ancestral. Nesse daqui nós usamos o modelo da PNL, que é o gerador de novos comportamentos, GNC, que pouco se usa, eu falo de uma das técnicas mais eficazes para gerar alta performance, em qualquer nível, que seja profissional, esporte, terapêutico. E a pessoa ela vai imaginar, ela vai me dar 2 supostos defeitos do pai e da mãe, um do pai e da mãe. Por exemplo, meu pai é muito medroso, eu sou medrosa como o meu pai. Então, ótimo, quem é que tem esse é o defeito? Quem é a pessoa que tem essa coragem? Espera ela me dar o atributo que ela quer. Coragem, que você chama? Quem é que me dá essa coragem que você tem? Que tem essa mesma coragem que você gostaria de ter? Ela pega um exemplo. Eu escrevo lá, coragem do jeito que ela gostaria que fosse. Coloca ela numa cadeira de diretora e imagina o modelo dela desempenhando um desempenho ótimo. Tendo coragem. Aí ela vai imaginar um corpo dela, ou a gente pode experimentar do jeito que ela quiser, holográfico ou energético, saindo e vai incorporar aquele modelo. E no momento que incorporar aquele modelo, ela sente como modelo, vê como modelo e ouve como ele. Quando ela está lá, ela fala, tudo bem, você se sente? Como é que você se sente? Aí eu ancoro, agora que eu só mudo o dedinho, né? Então é bom que tenham dedos, essa é a parte boa. Aí eu ancoro num dos dedos dela, essa sensação. Como é que você se sente? Você percebe pela fisiologia. Como é que é ter coragem? Não é bom, o que você faz com isso? Como é que você faz agora? Agora veja aquelas situações nas quais você não tinha coragem. Agora se veja através dos olhos do fulano fazendo isso. Então essa coragem agindo, ela vai vendo. Eu vou ancorando isso. Depois trago ela de volta, trazendo isso no momento presente. Aí levo ela através da linha do tempo imaginária, do hoje. Peço para ela passar o filme da vida dela bem rápido, na velocidade do pensamento, de frente para trás, até o nascimento. Vida intrauterina. E para imaginar que na concepção, que ela pode ver a vida do pai dela ali para trás. Passando muito rápido, até a concepção dele, e já notei todos os nomes, né? Imagina que seu avô já tinha essa característica, e agora, na hora que você aciona, ela já sente. Seu avô já tinha essa característica, ele era corajoso. E quando ele conheceu sua avó fulana, ela também tinha essa coragem, e agora os dois já tinham, e transmitiram isso para seu pai. E passa a vida do pai dela com coragem agora. Depois, quando ele a concebe, ele já tem coragem. E repassa a vida dela com isso. E trago. Depois faço o mesmo com a mãe, de novo para a cadeirinha, volta lá, passa, volta. Primeiro você pega a qualidade ou... Primeiro defeito, que é para saber o que eu quero, o contra-exemplo dele, né? O contra-exemplo é a qualidade que ela quer. É a pessoa que representa a qualidade. Então daqui com a mãe eu faço a mesma coisa, instalo, ancoro, trago ancorado aí já na outra mão,
no outro dedinho da outra mão. Depois, por fim, eu crio uma nova qualidade com os dois juntos, acionando duas positivas juntas. Na quinta sessão faço uma terapia regressiva. E aí, de novo, esquecendo religião, apesar da foto aqui, a roda de Sansara, né? As reencarnações dolorosas, viciosas, que é uma das ideias que se fala. Mas a ideia básica é o que? Vivência passada é tudo que já passou. Independente de você acreditar em reencarnação ou não. Então, ou padrão ancestral, memória genética celular. Quando ele chegou lá, então o comando aí, se ele tiver, geralmente ele vai me sinalizar de alguma forma o que a gente vai tratar. Se ele não sinalizar, eu mando ele para lá para buscar alguma coisa. Se for uma sensação boa e algumas pessoas vão numa imagem boa, a gente ancora aquela sensação boa e traz junto. E traz ele fazendo a história dele novamente com aquilo. Então eu falo que isso aqui é igualzinho enterro de sogra. A gente crema, depois enterra, né? É para ter certeza que foi. Apesar que o pessoal fala mal, mas eu falo que meu sonho era ter pelo menos 3 sogras, né? Minha mulher que não deixou. Mas eu queria, foi culpa dela. Na sexta a gente faz a avaliação e recodificação de crenças. Eu falo que o sistema de crenças da pessoa é que determina tudo. Na verdade, isso aqui está sendo feito desde o primeiro encontro. Eu estou mapeando e remodelando, que a sessão faz de 1h30. A intervenção, na maioria das vezes, está 40 minutos. Então ela vai falando, a gente vai conversando e linguisticamente a gente vai remodelando. Mas aqui eu faço com técnicas específicas. Uma delas é em transe, colocando sugestões novas no lugar. Aí, como disse o Luiz, a gente usa a técnica que tiver mais fácil, né? É aquela que ela se adaptar melhor naquele momento. Para mim não faz diferença. Isso aqui eu vou passar direto, eu não vou contar essa historinha não. Aqui só lembrar isso aqui, nós temos 3 crenças básicas que se encontram como núcleo de tudo. É a crença da desesperança, que é a possibilidade, a impotência, que é a capacidade, e a falta de mérito, merecimento. Na PNL a gente chama isso de PCM, possibilidade, capacidade e merecimento. Geralmente as 3 crenças básicas de crenças negativas são essas. Isso aqui é uma tradução livre do Martin Ken, do Diltz, né, do livro do Diltz em espanhol. Então, quando você implanta e em transe eu repito para ele, eu posso, eu sou capaz, eu mereço. Entre outras coisas, eu mereço ter tal coisa, eu mereço fazer tal coisa. Isso vai ficando implantado nele. Deixa eu passar essas crenças muito rápido. Algumas das crenças que a gente vem embutindo, né? Alguns pressupostos. Essa é uma outra técnica que eu desenvolvi, baseada na técnica do Diltz de crenças ponte, que é a política de identidade, eu desenvolvi para atingir objetivos. Eu coloco no estado atual, ancoro a impotência ou a insatisfação do estado atual, tudo com âncoras espaciais, levo ele até o estado desejado, ancoro a sensação boa do estado desejado, como é ele ter aquilo, trago ele para as crenças limitantes dele, que são as barreiras de crenças, ancoro geralmente a hora que ele chora, né? Ele percebe o que acontece, ele diz qual é, por que não aconteceu isso, e vou lá e ancoro as crenças que ele gostaria de ter. Como é que você se sentiria se você tivesse tal crença? E quando a fisiologia dele demonstra aquela crença, eu ancoro sinestesicamente, trago ele para o estado atual com isso. Aí você já viu o estado atual muda, a âncora do estado atual já não é ruim. Aí eu levo ele de novo para a crença capacitante e coloco o que mais você gostaria que tivesse aí, o que mais você gostaria de acreditar para chegar lá. Quando ele empilha mais crença positiva, eu trago ele de volta e simbolicamente, ritualisticamente, a gente pula as crenças limitantes dele, levando ele até o estado atual. Já no estado atual, ele já se sente de posse daquilo. É o estado desejado. Eu falei estado atual, né? Errei. É o estado desejado. Isso muda muito rápido. Eu tinha uma paciente com fobia social, que eu trabalhei crenças com ela na segunda sessão, porque eu vi essa não vai ter jeito. Ela chorou na entrevista pra gente de avaliação, chorou na do perdão, que acaba com a caixa de lenço. Chega aqui na terceira, eu falei, tem que ser a crença agora, botar ela na crença, instalar a crença nela. E o termo para mim é esse, é instalar a crença. Você não vai pedir para ela acreditar, eu vou colocar ela no espaço e na sensação de ela vai acreditar naquilo. Porque a âncora realmente tem esse poder. Eu falo que a âncora é o trabalho preguiçoso. Porque eu não preciso ficar trabalhando, eu boto ela no espaço, ela fica andando e é ela que faz tudo sozinha. Automático.
com alguns exemplos de como mapear crenças. Nós vamos embora, senão não vai dar tempo, já passou inclusive. A gente trabalha a identidade da pessoa através de uma técnica de matriz de identidade, pegando partes em nível superior da pessoa. Vou mostrar no próximo slide, que seria a essência. A essência da pessoa é aquilo que ela quer ser e acredita que sempre será. Nós ancoramos isso. O potencial dela, o que ela quer ser e acredita que pode se tornar. A limitação, que é aquilo que ela não é, mas quer ser. Então nós ancoramos aqui o que impede ela de se tornar aquilo que ela quer ser. E a proteção, que é aquilo que ela não é e não quer ser jamais. Então nós ancoramos ali a sensação, o que evidencia para ela que ela não vai se tornar o que ela não quer ser, que protege ela disso. As fraquezas, que é o que ela não quer ser e tem medo de se tornar. E por último a sombra, que é aquilo que ela não quer ser e acredita que sempre será. Parece difícil, mas a pessoa sempre acha o que é cada um deles. Ela acha, além de achar o nome, acha uma imagem que representa e uma postura corporal para isso, é uma sintaxe. E ancora em cada espaço isso. Na segunda vez a gente passa identificando a intenção positiva de cada uma dessas figuras na mente dela e sempre quebrando estado. E nesse trabalho eu faço uma âncora eu ensino para ela um trabalho de instalar a resiliência, um centramento resiliente, através de técnica de meditação, e ela instala a resiliência nela. Eu não vou falar de teoria de resiliência. Como é que é ser resiliente? Muita gente chega para o paciente e fala: o problema é que você não é resiliente, você tem que ser. O cara sabia que tinha um problema, volta para casa com 2. Agora já não sabe como é que faz. Então o que eu faço? Agora a gente instala a resiliência nele, uma outra âncora, que é a âncora dos 3 dedos, como fazer o método Silva. Ele ancora em 3 dedos, na mão não dominante, ele ancora o estado resiliente que a gente desenvolveu. Toda vez que ele quiser sentir, daquela forma que fala, estado de pureza, de não contaminação, ele volta para aquele estado resiliente. Ele faz isso com uma única âncora, porque nós ancoramos no processo que eu fiz com ele na hora. Aí para fazer isso ele usa a âncora de resiliência todas as vezes antes de entrar em cada posição. Identifica a intenção positiva e na terceira ele mistura todas, integra todas as partes. Na verdade, se a gente vê, é uma âncora, ele está juntando todas as âncoras e finaliza aqui na essência, uma essência renovada. No oitavo nós fazemos já a jornada do herói, baseado no trabalho do Campbell. Essa ideia é que todos os heróis mitológicos, imaginários, reais, todos têm uma mesma saga, têm um padrão universal. Todo herói ouve o chamado, todo herói atravessa o portal, todo herói enfrenta demônios, todo herói tem mentores, recebe recursos, cumpre a jornada de volta. Herói bom é herói vivo, né? Então quando a gente faz isso, através de âncoras espaciais, ele sai da posição de carona da vida dele para ser o protagonista da própria vida. Então eu cito para ele os heróis reais e imaginários. Por exemplo, quem era o mentor do Batman? Alfred, o mordomo. Quem era o mentor do Zorro? Bernardo, o criado dele. Ou na outra versão era o Índio Tonto. Quem era o mentor do Homem-Aranha? Primeiro o tio, depois a tia, né? O super-homem, o pai dele que vem lá no cristal, um monte de coisa, o pai, a mãe e o outro. Agora vamos pensar em heróis reais. Jesus ouviu um chamado, aceitou esse chamado, rompeu um portal, enfrentou demônios, que é da própria teogonia, cosmologia, ou que seja deles. Depois disso, ele tinha seus mentores, cumpriu sua missão e volta. Então, tanto os reais quanto imaginários fazem isso. Então ele vai passar por todas essas fases e vai eleger 3 guardiões, que nós vamos trabalhar ainda âncoras espaciais, 3 guardiões reais ou imaginários. Eu falo encarnados ou desencarnados, para mim não interessa. Então aquele herói pode ser quem ele quiser. Às vezes a pessoa fala, fulano e tal, meu tio, está vivo. Outros falar, meu pai que morreu há tantos anos. Outros falar, é o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel, é fulano, Beltrano. Para mim não interessa, eu quero o recurso que ele traz. Quando ele senta ali, ele sai da posição de recurso e vai lá, ele usa o comando hipnótico, quando você, tudo isso entenda. Você vai para o espaço, você vai assumir o espaço do guardião número 1, fulano de tal, e vai se tornar o guardião tal. E vai dar sua mensagem. Ele dá a mensagem, eu anoto, depois ele inverte para a posição e eu repasso, fico andando em volta dele falando essas mensagens. Então a gente faz as 3 posições e depois ele refaz a jornada, instalando. No nono nós fazemos a revisão da linha do tempo, voltando lá no passado, ele aí já não é no chão, ele
sentado em relaxamento, ele vê a linha do tempo dele de cima e vai viajando por ela, jogando a luz da cor que ele sente, que é a cor que equilibra, que restaura, que cura, que harmoniza, e vai restaurando sua linha do passado. Se acha alguma coisa ruim, ele desce, joga mais luz e trabalha aí. Volta, faz o mesmo com o presente e vai para o futuro e faz a mesma coisa. Depois eu coloco ele para descer num evento do futuro que seja um evento bom. Um evento já concretizado, que ele idealizou e está acontecendo. Ele desce lá e fala com o eu do futuro. E o eu do futuro conta para ele como é que fez tudo aquilo. Aí nesse momento eu dou o comando de que, para ele pedir para o eu do futuro repetir para ele todas as noites nos próximos 90 dias essa mesma história. Na fase do sono REM ele vai ouvir tudo isso novamente, mesmo que ele não se lembre quando acordar. Mesmo que ele não se lembre. Ele volta no automático. E ele fala, não tente entender conscientemente, sinta o que o outro utiliza. E você vai começar a ter a sensação que você já sabia o caminho. E é isso que ele faz realmente. Ele vai para o futuro, volta, traz isso. No presente eu faço ele jogar essa luz no presente, abençoar o presente novamente. Ele desce, volta. E aí só sobra a última sessão, né? Na última sessão, para quem assiste desenho, né? O Mestre dos Magos. Então essa sessão fala que é o reencontro com o Mestre interior. Eu falo que nós fomos programados durante bilhões de anos para usar uma coisa que virou palavrão tanto na área de saúde quanto na área empresarial, que é a intuição. Mas todos os grandes gênios foram intuitivos, porque muita maçã tinha caído até que uma caiu na cabeça do Newton, né? Então não era a primeira maçã que tinha caído. Quanto sabão tinha boiado até o Arquimedes vira o sabão boiando? Então foi intuição, não foi outra coisa. Mas no meio empresarial começaram a chamar de insight, que fica mais bonito em inglês, né? Então acho que a gente vai preferindo o que é importado. E a gente vai para essa parte da intuição, de aceitar, de se permitir ouvir uma voz interior. Falo até num treinamento que eu dou chamado coach intuitivo, falo que Sócrates tinha um coach intuitivo, né? A sua voz, que dizia, ele se permitia aceitar aquilo. Então nós levamos ele numa experiência onde ele vai voltar numa caverna. Aí mesmo o indivíduo que tem medo de caverna, ele vai lá e se sente bem, pelas induções que a gente faz. Ele entra em contato com o seu mestre, alguns veem, outros não, também não interessa falar do mestre dele. Se ele conseguir ver, ótimo, se não conseguir também não tem problema. É o que ele sente. E ele vai ouvir o mestre, perceber que já esteve lá outras vezes, e nós vamos fazer uma meditação, ele vai guardar aquela sensação e faça uma nova âncora, geralmente a mão no peito, para na hora que ele quiser voltar ali, ele volta novamente. E ele faz isso, essa é a finalização, a última, eu digo para fechar com a chave de ouro, né? Com aquela sensação realmente de que está acolhido. E muitas pessoas, a maioria entende realmente, mas o interessante é que no processo a maioria acaba percebendo, por exemplo, em caso de pânico que eu tratei, na segunda, terceira sessão já tinha acabado. Na verdade, na primeira, essa moça, que é a segunda da relação, ela me mandou depoimento. Ela fala, após a hipnoterapia, realizada no período, essa aqui é recente, dezembro de 2011 a março de 2012, não tenho tido mais crise de depressão e pânico. Aliás, desde a primeira sessão já pude observar uma grande diferença em minha vida. Na ida para a primeira sessão, mal conseguia ficar dentro do trem do metrô. Desci em cada uma das estações, até chegar no consultório. Ela veio de Osasco até Santana, quase 20 estações. Assim, entrava, saía do trem, respirava, com a colega do lado, psicóloga, saía, aquele trem ia embora, depois ela entrava no outro. Fez isso pelo menos 20 vezes. Desceu cada uma das estações, porém, após a primeira sessão, voltou para casa tranquilamente, utilizando sem nenhum incômodo algum o mesmo meio de transporte, de ida ou seja, o metrô. Não tem. Oi, pode perguntar. Uma semana, geralmente. Mas já fiz do tipo de pegar a pessoa e fazer 3 e 4. Porque no treinamento que eu dou, a pessoa que faz o treinamento, ela aplica e passa pela técnica, faz isso em 4 dias. 4 dias. Então não é a questão do tempo, é a questão de como isso é codificado. Eu falo que é reprogramação mental mesmo, é codificação do cérebro, né? A terapia utilizando os recursos de hipnose me ajudou a superar sintomas que há muito tempo alteravam totalmente a minha qualidade de vida. Eu não conseguia ficar dentro de locais estreitos, fechados, em meio a multidões, em determinadas posições durante o sono, escuro e sozinho.
dentro da minha própria casa. Ou seja, eu podia sair e podia ficar, né? Do convívio. Eu falo, você não pode sair de casa, não pode ficar assim, não, pendurado na janela, né? Eu não tenho outro lugar para ficar. É claro que pouco em tudo na vida é preciso se fazer limitações para ser. Bom, é apenas tão pouco tempo que sintomas apareceram. Aí já não precisa de muita coisa. Uma semana depois ela me fala que ela percebeu sozinha que perdeu o tempo de elevador também. Agora eu estou ficando de arrasto. Você não compra muita coisa. Prontinho. Mas é só isso mesmo. Acabou já. Ele colocou primeiro o item ao perdão, já peço perdão aí. Eu peço perdão no passado. Eu troquei o nome. Não, mas nós temos uma situação agora. Né? Me foi pedido pelo OPAC que tivéssemos cuidado com o rigor do horário. Porque nós chegamos ao limite do horário. A proposta da mesa redonda é que houvesse um debate ao final, ou uma discussão que foi tratada e as perguntas. Então eu vou propor para cumprir o horário que nós encerremos aqui a nossa sessão e pedimos ao doutor Luiz, ao doutor Valdeci, que se coloquem disponíveis aí a quem quiser diretamente para fazer essa pergunta, me perdoe, só por uma questão de horário. Hoje foi proposto que seja encerrado às 17h30 com precisão. Então vamos ver se a gente colabora e consegue fazer isso. Tá? Obrigado a todos. O que temos agora nesse programa? Obrigada. Terapia transpersonal e doenças psicossomáticas?
organização e um link para colocar no Facebook. Só reproduzir que é caro. Sensacional. Mas é que o objetivo é a hipnose por alegria. Eu não quero trazer isso. Eu quero que a hipnose faz. É o caminho que a gente tem para ir sendo aceito, né, devagarzinho. Porque hoje é complicado. Os anestesistas olham assim. Ortopedia. Relatou 600 casos de cirurgia com anestesia Ridículo que dói pra caramba. mais de 600. Aí ele voltou para veio novamente para aí, fez mais outro livro com 300 operações. Eu baixei, você baixa o livro original. Você baixa no Google Books, você baixa, ele é liberado, você baixa no tem em casa ali no logo em seguida veio Agora você tem que pesar os riscos e benefícios de cada, por exemplo, o paciente que tem, já me pediram, o cara da obrigado, ele disse, vamos fazer com hipnose a biópsia de próstata. Isso até dá para fazer. É o seguinte, o paciente pode sair da hipnose no meio da ressonância? Pode. O que acontece? Ele vai começar a se bater, ele tem que no meio da biópsia de próstata, o cara está com um probe no rabo, dentro da próstata dele. Se ele acordar, o que acontece? em São José, você recebe, né? A anestesia dá mais confusão para algumas coisas mais seguras. Eu acho que não tem, vai ter aula aqui agora, né? Ah, sim, aqui está com a sua. Lá também não vai chegar lá, ele deve fazer isso com lá já. Parabéns, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Menino de São Paulo. Você fala, e de um dia para o outro, você vai acordar e só tira da mão. Como a gente faz, Eu sou nojento que vai entender isso, né? Agora. É que eu vi Viçosa no seu slide, no primeiro. Siga o sinal. Aí fiquei pensando, ele deve ter algum vínculo com Minas. Não, sou mineiro. O que é isso? É suporte? Suporte à distância? Que a gente faz tudo, né? Na verdade, ele botou um negócio aí que estava transmitindo pra mim. Aí É que eu fiz questão aqui também, que eu republiquei o artigo que ele estava palestrando hoje no meu blog. Eu falei assim, eu vou aproveitar, vou cumprimentar, dar os parabéns para mostrar. Legal. Muito gostoso. O bom é que vocês não ter partilhado as coisas. Esses 3 dias, eu não conseguia daqui a pouco eles vão outra coisa. Continuar. Você tem que fazer, eu tenho que estudar. Ou não. Eu tenho lição de casa que está lá, não vai encerrar isso de... A minha filha tem que falar no site. Nada a ver, filho de mãe. Novamente, Obrigado, Samuel. Você tem alguém que faça, não a gente faz. Luiz, foi um prazer conhecer você. Eu queria conhecer o